Olá, turma, bom dia. Muito bem, então. Agora nós vamos fazer a resolução dos exercícios do módulo 7, que trata do conceito de ácidos ionizáveis e do conceito de ácidos e de hidrogênios ionizáveis. O exercício 1 diz o seguinte: o cultivo de espécies de soja geneticamente modificado, soja transgênica, é um assunto em discussão em nosso país. Entre outros pontos polêmicos, destacam-se o impacto ambiental, os efeitos de alimentos transgênicos nos seres humanos e os aspectos de dependência tecnológica envolvidos. A alteração do código genético da soja permite produzir sementes resistentes ao uso de herbicidas utilizados no combate de ervas daninhas. Um dos herbicidas mais utilizados é o chamado glifosato. E aqui está a estrutura dele, turma. E aí ele pergunta o seguinte, ó, a respeito do mesmo, pergunta-se qual o número de hidrogênios ionizáveis e qual a fórmula molecular. Pessoal, a gente acabou de ver que hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que está ligado diretamente a um átomo de oxigênio. Perceba que nessa molécula a gente tem uma série de hidrogênios, mas pouquíssimos deles estão ligados a um átomo de oxigênio. Vamos contar quantos são e a gente já tem a resposta desse exercício. Olha só, eu tenho um hidrogênio ionizável aqui, eu tenho outro aqui, tenho outro aqui. Então, apesar de nós termos uma série de hidrogênios, apenas 3 são ionizáveis. E ele pergunta também qual é a fórmula molecular dessa substância. A fórmula molecular é dada pela quantidade de elementos que formam essa molécula. Então, no caso do carbono, nós temos 1, 2, 3 carbonos. Então, C3. H, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8. N, nós temos 1. P, nós temos 1 também. E oxigênio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. Aqui nessa representação, o exercício separou os hidrogênios ionizáveis de hidrogênios não ionizáveis. Por isso que aqui nós temos 3 e aqui nós temos 5, porque apenas esses 3 são ionizáveis. Mas no geral nós temos 8 hidrogênios, 3 carbonos, 1 fósforo, 1 nitrogênio e 5 oxigênios. O exercício número 2. Observe a estrutura dos seguintes ácidos. Então, nós temos o ácido fosfórico, o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Forneça as fórmulas moleculares, o número de hidrogênios ionizáveis de cada ácido e a equação química de ionização do ácido fosforoso. O que é o ácido ionizável mesmo? O hidrogênio ionizável são os hidrogênios ligados diretamente a átomos de oxigênio. No ácido fosfórico, nós temos 1, 2, 3 hidrogênios ionizáveis. No ácido fosforoso, nós temos apenas 2. E no ácido hipofosforoso, nós temos apenas 1 hidrogênio ionizável. Então, 3, 2, 1. E ele quer também a equação, forneça as fórmulas moleculares, o número de hidrogênios ionizáveis de cada ácido e a equação química de ionização do ácido fosforoso. O ácido fosforoso é esse daqui, que tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Então, dá uma olhada na equação de ionização desse ácido. Aqui ele fez em 2 etapas, H3PO3 mais água, ionizou 1 hidrogênio só, e nós tivemos aqui H2PO3. E aí esse H2PO3, como tem mais um hidrogênio ionizável, eu vou ter uma segunda etapa da ionização desse ácido aqui, formando outro H3O+, e HPO3 2-. Mas essa equação ela pode ser feita em uma etapa só. Dá uma olhada nessa estrutura aqui, ó. H3PO3 mais H2O. Isso vai formar 2H3O+, ou seja, 2 hidrogênios ionizáveis que nós temos aqui. Então, formou aqui 2 íons hidrônios. E aqui nós temos o ânion dessa estrutura, HPO3 2-. Nós fizemos as duas ionizações em uma única etapa para esse exercício aqui.
O exercício 3, ele diz o seguinte: o ácido acético é o vinagre. Apresenta a fórmula molecular H4C2O2, da qual somente um H é ionizável. Apresenta sabor azedo e conduz corrente elétrica em solução aquosa. A respeito disso, assinale a alternativa correta. Sua estrutura é essa representada aqui? Perceba, turma, se isso é um ácido, né, se essa estrutura é um ácido, como ele disse, eu tenho que ter hidrogênio ionizável, ou seja, hidrogênio ligado a oxigênio. Logo, a estrutura não pode ser essa, porque todos os hidrogênios estão ligados ao carbono. Isso aqui não seria um ácido, né, porque não tem hidrogênio ionizável. Na solução aquosa desse ácido, existem apenas 3 espécies químicas, moléculas e íons. Existe muito mais, né? Se nós observarmos aqui, nós temos uma série de espécies. Temos o ácido, temos a água, temos o íon, o hidrônio, e temos o ânion. Tá? Então, não tem apenas 3 espécies químicas, nós temos 4 espécies. Letra C. A reação de ionização é representada pela equação química H4C2O2 mais água formando H3O+, mais H3C2O2-. É exatamente isso, turma, a resposta. Porque se a gente observar a estrutura do ácido acético, nós temos aqui apenas um hidrogênio ionizável, que é o que formou aqui, um íon hidrônio. O restante da molécula é o ânion. Todo esse restante aqui é o ânion, que aparece aqui, ó, H3C2O2-. H3C2O2-, porque esse hidrogênio saiu. Então, a resposta desse exercício é a alternativa C. Então, a gente finaliza aqui a correção dos exercícios do módulo 8. E, na sequência, eu vou fazer a correção dos exercícios do módulo 7. Na sequência, a gente vai fazer a resolução dos exercícios do módulo 8. Muito bem, turma. Aqui a gente vai fazer a resolução dos exercícios do módulo 9. Do módulo 8, que são as nomenclaturas dos ácidos. Então, o exercício 1 diz o seguinte, olha só. O cloreto de sódio, NaCl, é empregado como matéria-prima em diversos processos industriais, entre eles a produção de HCl, por meio da reação com H2SO4, de acordo com a equação. Então, aqui NaCl mais H2SO4, formando HCl mais Na2SO4 aquoso. E esse HCl aqui é utilizado na segunda equação num processo de ionização. Então, nós temos a substância 1 e a substância 2. Escreva os nomes das substâncias 1 e 2. Considere que uma solução aquosa diluída foi preparada com um produto desta reação. Forneça a reação de ionização do mesmo. Então, as substâncias 1 e 2, H2SO4, a gente sabe que é o ácido sulfúrico. HCl, a gente sabe que é o ácido clorídrico. E aí ele quer a equação de ionização dessa substância aqui, ó, do HCl. E como que acontece essa reação de ionização? Nós já vimos. Separa a molécula no meio, hidrogênio para um lado, todo o restante da molécula para o outro. Nessa resolução aqui, ele mostrou o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, H3O+, mais Cl-. Está aqui a resolução do exercício 1. Vamos olhar o 2. A tabela apresenta algumas aplicações de alguns ácidos. Ácido muriático, limpeza doméstica, que é o HCl. Ácido fosfórico, usado como acidulantes, H3PO4. Ácido sulfúrico, desidratante, solução de bateria, é o H2SO4. Ácido nítrico, explosivos, é o HNO3. Ácido perclórico, também utilizado em explosivos, HClO4. Forneça as fórmulas dos ácidos clórico, hipocloroso, fosfórico, hipofosfórico, sulfuroso e nitroso. As resoluções estão aqui, mas vamos entender um pouquinho como que essas resoluções funcionam. Então, o ácido clórico, a gente sabe que é o ácido padrão, é o HClO3. Esse a gente precisa conhecer, não tem como fugir disso.
A gente precisa conhecer. Apesar que, como ele deu o ácido perclórico, aqui ó, o ácido perclórico, basta tirar um hidrogênio dele, um oxigênio dele, vai virar HClO3, vai virar o ácido clórico. Então HClO4 menos um O, HClO3. Ácido hipocloroso. A gente pega o HClO3 e dele nós vamos tirar dois oxigênios. Então HClO3 tira dois oxigênios, fica HClO. Tá aqui, ó. Ácido fosforoso. A gente vai pegar o ácido fosfórico, que o exercício já deu, aqui ó, ácido fosfórico. Para virar fosforoso, basta tirar um oxigênio. Eram 4, vão ficar 3, H3PO3, está aqui. Ácido hipofosforoso. A gente já tem o fosforoso, basta tirar um oxigênio, vai virar hipofosforoso, H3PO2. Ácido sulfuroso. A gente tem o ácido sulfúrico. Para virar sulfuroso, basta tirar um oxigênio. Então, eram 4, vão ficar 3. Ácido nitroso. O ácido nitroso, nós temos aqui o ácido nítrico. Para virar oso, basta tirar um oxigênio. Eram 3, vão ficar 2, HNO2. O exercício 3 aqui, conhecendo a fórmula do ácido brômico, que é um ácido padrão, forneça as fórmulas do ácido perbrômico, bromoso e hipobromoso. Muito simples, turma. A partir do ácido padrão, para ir para o ácido perbrômico, basta adicionar um oxigênio. Vai virar HBrO4. Está aqui. Ácido bromoso. Do ácido padrão, nós tiramos um oxigênio. Eram 3, vão ficar 2, HBrO2. Ácido hipobromoso. Eram 3 oxigênios, nós vamos tirar 2, vai ficar 1, HBrO. Aqui a resolução dele também. E o exercício 4, olha só. Existem ácidos que diferem no grau de hidratação, que são denominados com os prefixos orto, meta e piro. O mais hidratado é o orto. Para obter-se ácido meta, retira-se H2O da fórmula do orto. Para obter-se ácido piro, retira-se H2O do dobro da fórmula do orto. Foi aquilo que a gente acabou de ver uns minutos atrás. O ácido orto é o ácido padrão. Aí a gente tira um oxigênio, tira água ou dobra e tira água para dar o prefixo meta ou para dar o prefixo piro. É o processo de desidratação, na verdade. Tecnicamente falando, é o processo de desidratação. Tirar moléculas de água. O ácido de um elemento X tem fórmula H3XO3. Derive para o elemento X as fórmulas do ácido meta e piro. Pessoal, no caso do exercício A aqui, o ácido meta é aquele do qual nós vamos tirar uma molécula de água, ou seja, tirar 2 hidrogênios e um oxigênio. Se eu tiro 2 hidrogênios, vão ficar um só, então vai ficar H. Se eu tiro um oxigênio, eram 3, vou tirar um, vão ficar 2. Então a fórmula fica HXO2, aqui, HXO2. E o ácido piro? O ácido piro desse tipo de ácido aqui, a gente dobra todas as atomicidades e retira uma molécula de água. Ou seja, aqui 3 vezes 2, 6. Aqui vai ficar X2 e aqui vai ficar O6. Aí desse H6 eu tiro 2 hidrogênios, fica H4. E desse O6 eu vou tirar um oxigênio, vão ficar 5. Tá aqui, ó, H4X2O5. E o exercício B. Dê as fórmulas e os nomes dos 4 ácidos do fósforo. Então, nós vamos ter o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Nós podemos tirar um oxigênio, fica H3PO3, que é o ácido fosforoso ou ortofosforoso. Nós podemos tirar um outro oxigênio, aí vai virar o ácido hipofosforoso. Nós podemos ter o ácido metafosfórico, que é o H3PO4 menos água, fica HPO3. Tirei 2 hidrogênios e um oxigênio. Nós podemos ter o ácido pirofosfórico.
Nós vamos dobrar a quantidade das atomicidades e desse dobro nós tiramos água. Então, H6 menos 2 fica H4. O8 menos 1 fica O7, ácido pirofosfórico. Então, está aqui a resolução dos exercícios do módulo 7 e 8. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, me procurem lá no fórum de dúvidas. Fiquem à vontade para me contactar por lá. Bons estudos e até a próxima aula.